Olá, boa tarde, graça e paz. Bem-vindos à aula 2 do nosso módulo online da Escola de Crescimento da CESN. Meu nome é Michele Rufato. É uma grande satisfação estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho daquilo que eu tenho estudado, daquilo que eu tenho buscado em Deus, e esteja certo de que estamos aqui para aprendermos juntos, para caminharmos juntos, lado a lado, buscando conhecimento, sabedoria da parte do Senhor. Nessa hora vamos fechar os nossos olhos e orar, falar com Deus, aquele que é a nossa fonte de toda sabedoria, de todo conhecimento, de toda ciência. O Espírito Santo de Deus, que é o nosso maior professor, aquele que nos ensina todas as coisas, e é dele que somos totalmente dependentes. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, nesse momento nós estamos aqui diante do Senhor e te pedimos, ó Deus, pela tua misericórdia, usa as nossas vidas, derrama a tua sabedoria, o teu conhecimento, a tua ciência. Deus, aqueles que estão se sentindo nessa hora incapacitados, que estão com medo, que tem medo de falar, que tem medo às vezes de aconselhar, os problemas chegam até essa pessoa e ela fica travada, que nessa tarde o Senhor venha com um romper de uma vez por todas nas nossas vidas, tirando todo medo, todo receio. Deus, toca as nossas bocas e coloca na nossa boca a tua palavra, no nome santo de Jesus. Amém. Deus quer usar você. Deus quer te usar e não retenha aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Posso ouvir um amém daí? Amém. Glória a Deus. Bem, na aula anterior, na aula 1, eu até peço desculpa porque eu falei muito baixinho, mas na verdade ali era muito cedo. Era um pouco antes das 6, já no decorrer da gravação já era 6 e pouca. Estavam todos dormindo na casa e minhas filhas também. Então eu precisei falar bem baixinho para não acordar ninguém e não interromper a gravação. E nessa aula, na aula 1, nós estudamos sobre o que é o aconselhamento cristão, o que a Bíblia fala acerca do aconselhamento, é a postura, as qualificações desse conselheiro, trouxemos algumas dicas práticas, enfim. Se você acompanhou a aula 1, eu sugiro que você dê uma revisada no seu caderno, nas suas anotações. Caso você não tenha assistido, eu te aconselho, aconselhamento cristão, eu te aconselho a dar uma olhada, dar uma estudada nessa aula 1 e depois vir para a aula 2. Na aula de hoje, diante de todo esse cenário mundial que nós temos vivido em virtude da pandemia da Covid-19, gente, o mundo virou de ponta cabeça, de uma hora para outra, né? O mundo parou, Deus parou, e é um tempo totalmente profético, é algo novo que está por vir. Deus não permitiu que tudo isso acontecesse à toa. Algo novo está por vir. Caso você não sinta isso no teu espírito, comece a clamar a Deus por um despertamento, por um avivamento, porque Deus quer algo grandioso para as nossas famílias, para a nossa igreja. Tudo isso que nós passamos não foi em vão, né? Então, o mundo parou. Deus nos trouxe de volta para as nossas casas, para as nossas famílias, antes com uma agenda superlotada, um ativismo desenfreado
seja no trabalho, faculdade, igreja, crianças pequenininhas, bebezinhos, já com agendas superlotadas de balé, judô, inglês, escola. O mundo parou de uma hora para outra. De repente, nos vimos isolados, obrigatoriamente, compulsoriamente, em nossas casas. E Deus começou a mexer com as nossas estruturas, mães, filhos, avós, pais, maridos, mulheres. Não tem uma pessoa que não tenha saído diferente desse tempo. Passamos, né? Os tempos de escassez fazem isso com a gente, né? Seja a escassez financeira, seja a escassez de tempo, escassez de contato. O tempo de escassez faz isso com a gente. E a gente começa a valorizar pequenas coisas que antes passavam, era de forma banal, passavam despercebidas. E Deus sacudiu as nossas estruturas. Eu compartilho com vocês algo muito pessoal nosso. Vocês sabem que em novembro do ano passado, de 2019, nós recebemos um pastor na nossa casa. E esse pastor, ele falou: Mi, eu vejo, Deus manda, te mostra, te revela um tempo de muita escassez. Que você vai olhar para um lado, não vai ver sua sogra, não vai ver sua mãe, não vai ver ninguém. Só vão ser vocês 4. E Deus vai forjar vocês como família. E isso foi o que aconteceu. Em março, gente, estava tudo certo, né? Nós iríamos servir no PEP da nossa igreja, as meninas matriculadas na escolinha numa quinta-feira, lá de março, não lembro a data precisamente. Na sexta-feira, comprei o uniforme todo, meia, sapato. Depois fui nessas lojas grandes, né, na caçula, comprei todo o material escolar. Na segunda-feira, suspenderam as aulas. E eu acho que ali, efetivamente, foi quando a ficha caiu. Meu Deus, realmente tem algo de muito errado acontecendo. E isso foi muito forte. Foi muito forte. Deus parou. Tempos de escassez fazem isso com a gente. E esse isolamento forçado fez-nos ficar sozinhos com os nossos pensamentos. E isso nos é apavorante. Você sabe por quê? Porque essa percepção de quem nós realmente somos, isso nos apavora. A percepção de quem verdadeiramente somos nos apavora. A nossa fuga do silêncio, antes, né, naquela agitação, fazer. A fuga do silêncio, da quietude, a busca constante pela multidão, para o barulho, para a constante distração, a grande exposição nas redes sociais, o prazer instantâneo. Isso nos revela no profundo do nosso ser um medo. Você sabe qual é esse medo? Um medo de ficarmos sós. E esse é o primeiro ponto que nós vamos tratar aqui no nosso estudo, a solidão. Solidão, você quer anotar no seu caderno? Esse é o nosso primeiro tópico, a primeira problemática que nós vamos tratar. Deixa eu beber uma aguinha. A solidão, de acordo com Gary Collins, que é aquele livro que eu indiquei na aula passada, que é a base do nosso estudo, ela já recebeu diversos títulos. O problema mais comum do mundo, uma das mais universais fontes de sofrimento humano, o estado quase permanente de milhões e milhões de pessoas, independentemente de classe social, de raça e de sexo. Sentir-se solitário
é tomar a consciência de que nos falta um contato significativo com outros. É a dor de se estar só. Solidão é igual a dor, é uma dor, né? É uma dor, a dor de se estar só. Voltemos. A solidão envolve um sentimento íntimo de vazio interior e que pode ser acompanhado de tristeza, desânimo, sensação de isolamento, inquietação, um desejo desesperado de ser amado e necessário a alguém. É uma dor, a dor de estar só. Bem, e quais são as causas da solidão? O Gary Collins, ele pontua algumas causas da solidão. Ele agrupa essas causas em 5 categorias. 5. A primeira seria a causa social, né? Causas sociais, que são fatores que contribuem para esse isolamento da pessoa. Bem, temos como exemplo a questão da tecnologia, a mobilidade, urbanização. Na era dos smartphones, temos às vezes situações, famílias que cada um, na hora de jantar, cada um com seu celular, cada um trancado nos seus cômodos, e ali cada um fica ali naquele mundo virtual, perdendo às vezes o mundo real, a vida instalada ali no presente. E ali começa a se instaurar o sentimento de solidão em esposas, filhos. Então, é um dos fatores. No livro ele fala da televisão. Eu já contextualizei para o nosso atual cenário. A Covid, né? Esse próprio cenário mais recente que nós passamos, essa mudança brusca e repentina. A segunda causa fala do próprio desenvolvimento da pessoa, que fala de afeição, aceitação, aquisição de habilidades. Uma terceira causa para a solidão seriam causas mais psicológicas. Ele enumera como baixa autoestima, pessoas muitas vezes que são muito fechadas, pessoas que têm atitudes muito derrotistas, com medo de se relacionar. Tem muitas pessoas que constroem muros e não pontes, né? Que é aquilo que faz a conexão. Você simplesmente às vezes não consegue acessar essas pessoas, muitas vezes por conta de um histórico, de mágoas, de rancor, de feridas na alma. E a pessoa vai se isolando, vai se fechando. Circunstanciais, a quarta causa, que é um divórcio, a viuvez, uma mudança de cidade, de trabalho, de igreja, a própria maternidade. E isso eu falo com propriedade, né? Tudo muda. Às vezes você tinha uma vida muito ativa, uma vida social, de repente vem um pinguinho de gente que muda a tua vida totalmente. Aqui em casa foram 2 pinguinhos de gente e muitas vezes eu me via só. E, enfim, a quinta causa, espirituais. Como vimos e como vamos ver no próximo tópico, é algo que vem desde a origem do homem, que foi a queda lá no jardim. Adão e Eva, eles tinham total acesso a Deus, uma vida de intimidade, todos os dias na viração do dia. E aí, quando o pecado entrou, ele trouxe essa ruptura na intimidade com Deus e de um com o outro. Bem, Mia, e o que a Bíblia diz acerca da solidão? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Ó, peraí. Logo após a criação de Adão, Deus declarou. O que Deus declarou? Não é bom
que o homem esteja só. Eu far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus e Adão conversavam no jardim, né? Deus, na sua criatividade, criou cada flor, cada pedacinho, cada minério, cada animal. Nosso Deus é um Deus muito criativo. E ele sabia que o ser humano ele precisava de outros seres humanos para viver bem. Por isso que Deus criou Eva e disse ao casal: ei, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. E nessa comunhão com Deus e um com o outro, eles não se sentiam sós, não se sentiam solitários. Eles tinham todos os dias ali, um ao outro, tinham o Senhor. E isso até nos dias de hoje. Vejam bem, vocês num exemplo, num casamento, quando a gente está bem com Deus, orando, buscando o Senhor, buscando a sua palavra, com a vida devocional, a gente está bem com o outro, né? Agora, quando a gente esfria um pouco ou desleixa na nossa vida com Deus, tudo desanda. A briga entra, o bico, a ranhetice entra, tudo muda. É diretamente proporcional, bem com Deus, bem com o outro. Isso também em todos os nossos relacionamentos, em tudo. É diretamente proporcional. E aí, o que acontece? É algo antropológico. Lá atrás, no Éden, quando o primeiro casal caiu, ali a comunicação com Deus foi rompida. Abriu-se essa separação entre marido e mulher. Certamente foi aí que o egoísmo, que essas tensões interpessoais e que esse vazio da solidão se instalou no gene, né? no coração do homem. A Bíblia, ela fala pouco sobre a solidão em si. Todavia, esse sentimento aparece na vida de grandes heróis da fé. Você vê Moisés, Jó, Neemias, Elias, Jeremias. O próprio rei Davi escreveu certa vez lá no Salmo capítulo 25 que ele estava se sentindo solitário e aflito. Jesus, aquele que conhece todas as nossas enfermidades, que conhece toda a nossa estrutura, toda a nossa alma, certamente ele se sentiu sozinho ali no Getsemane, naqueles momentos que antecederam a sua morte. Então, a Bíblia toda, ela aponta para essa necessidade de comunicação com Deus e com os outros. Nós, cristãos, crentes em Jesus, nós temos que amar, encorajar, perdoar e cuidar uns dos outros. E essa é a base, né? A base para qualquer solução para esses problemas que envolvem a questão da solução, da solidão. É o quê? É um relacionamento cada vez mais profundo com Deus e uns com os outros. E como aconselhar-me? Como ajudar uma pessoa solitária, uma pessoa que enfrentou, né, esse problema nesses tempos assim tão difíceis, a experimentar esses resultados desejados? Então, primeiramente, para que a gente seja curado, a gente precisa reconhecer, né, confessar. Então, é importante que a gente admita esse problema e que a gente considere as causas. Já vimos as causas anteriormente. Aceitar aquilo que não pode ser mudado e alterar aquilo que pode ser alterado. E é algo muito forte, porque Jesus nos chama da solidão para a solitude, em que pese, né, alguns dicionários até consideram a mesma palavra, mas há uma diferença. Há uma diferença entre solidão e solitude. Solidão é a dor de estar só.
A solitude é um estado de espírito de realização interior, de que o que se tem se basta. E isso só em Jesus. O nome disso se chama contentamento. É inclusive uma das disciplinas espirituais, a solitude. A linguagem, tem uma frase de Paul Tillich que diz: a linguagem criou a palavra solidão para expressar a dor de se estar sozinho, e criou a palavra solitude para expressar a glória de se estar sozinho. Porque você vai apontar para essa pessoa que está passando por isso, que ela pode ter Jesus, ou que ela já tem Jesus. Jesus é suficiente. E ela está muito bem acompanhada. Se você tem Jesus, você tem tudo. Na aula 1 nós vimos a nossa missão, que é apontar Jesus, apontar que Ele é o único que pode resolver qualquer problema, algo que foge às vezes da nossa alçada. Jesus é aquele que pode curar toda a solidão, toda essa dor da alma. E aí você fala o quê, né? Você tem Deus, você tem Jesus, é aquele que sonda os nossos pensamentos, o nosso coração em tempos de solitude. E aqui eu acostei ao final desse primeiro tópico algumas dicas práticas, né, de obras, na verdade, do bom conselheiro. Esse, né, vimos nas características do conselheiro que ele precisa ser empático, sensível, atento. Peça essa sensibilidade ao Senhor. Às vezes de longe a gente já percebe, fulano ali, tá com algum problema. É uma sensibilidade vinda do céu, um desejo de cuidar, de amar, principalmente nesse tempo de crise, em que as pessoas já ficam tão sensibilizadas, tão carentes, tão necessitadas de algo, de vida para preencher o vazio das suas almas. E Jesus é o caminho, é artigo definido, não é todos os caminhos, é o caminho, ele é o caminho, a verdade, a vida, a salvação só está nele. E é isso que nós temos que fazer, apontar Jesus para essas pessoas. E debaixo dessa sensibilidade, algumas atitudes práticas. Você tem algum tio, alguma tia na sua família que às vezes nem conhece Jesus, mas hoje em dia nós temos tantos recursos tecnológicos, né? Faça uma videochamada, né? Tantas pessoas idosas ficaram e ainda são grupo de risco, ficaram dentro de suas casas esse tempo. Aqui no prédio mesmo tem tanta pessoa de idade que mora. E às vezes aquela atitude básica, como nós vimos até nos noticiários, de se oferecer para resolver alguma coisa na rua, no mercado, numa farmácia. As videochamadas, que só dali você já fala: oi, tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Incentiva. Olha, quando você estiver sozinho, meu filho, coloca um louvor na sua casa, né? Altos louvores são armas de guerra. A Bíblia diz, né? Louvores são verdadeiras armas de guerra. Então coloca, enche a tua casa de louvor, de alegria. Coma da palavra de Deus. Antes nós reclamávamos que nós não tínhamos tempo. Não tínhamos tempo para orar, para ler a Bíblia. E o que mais sobrou nesse tempo foi tempo, né? Nesse período foi o tempo. Preencha o seu tempo. Olha, tanta coisa às vezes para fazer dentro de casa, que em casa eu falo que é o choque de ordem, né? Dá um choque de ordem e retira as coisas que você não usa mais, né? Coisas às vezes quebradas, coisas que você não usa há mais de 6 meses. Tira, desapega, isso já muda o ambiente da nossa casa, isso preenche o nosso tempo. Assista
Caso, né, a pessoa já seja de um grupo de risco, ainda não esteja podendo ir aos cultos presenciais, passa o link do culto online. Isso já vai fazer, né, e bota ali um recadinho, olha, assista esse culto, Deus vai falar com você. Lembrancinha, né? Às vezes deixa uma florzinha, deixa uma caixinha de bombom com um recadinho, eu te amo, vai ficar tudo bem. E sempre apontando que a nossa fonte, a fonte da nossa verdadeira alegria é Cristo. E Ele faz com que o solitário habite em família. Salmo 68. E vamos lá, vamos dar prosseguimento ao segundo tópico, a uma segunda problemática. Eu quero saber, levante a mão, quem ficou ansioso nesse período de tantas incertezas. E quem ficou muito ansioso, levante as duas mãos. Não existe uma pessoa que não tenha passado por esse período e não tenha sentido, né, um dia ou outro, essa inquietação, essa perturbação na alma, essa ansiedade diante de tantas incertezas, diante de tantas tragédias, né? E até nos dias de hoje, temos que lutar todos os dias, dar ordem à nossa alma para que ela se aquiete, porque até o como lidar com esse novo normal, se deixar isso rouba, né, a nossa paz, a nossa tranquilidade. E esse novo normal, como que será? Como que será o futuro? Como que será o futuro das minhas filhas, das nossas filhas e filhos? Como que vai ser? Né? Gary Collins, ele traz essa definição do que é a ansiedade. Ele ensina, ele define a ansiedade como um sentimento íntimo de apreensão, mal-estar, preocupação, angústia, medo, acompanhado de um despertar físico e de uma excitação física. Nesses períodos de muita ansiedade, o que acontece? O nosso corpo é como se ele ligasse o sinal, vermelho. Ele fica lá, aquela luzinha piscando, um estado de defesa, pronto para fugir ou para lutar. O coração bate mais depressa, a pressão sanguínea, a tensão muscular se elevam, ocorrem as trocas químicas, intercâmbios de sinais neurológicos. Pode ocorrer o aumento da transpiração, a pessoa pode se sentir fraca, nervosa, incapaz de relaxar, às vezes perdendo noites e mais noites de sono, às vezes descontando na comida, até fisicamente falando mesmo, no corpo, os efeitos somáticos no corpo, feridinhas no corpo, na cabeça, cabelo caindo. Então, essa ansiedade, ela pode surgir, né, o nosso corpo reagindo a um perigo que pode ser específico, real, identificável, ou então em resposta a um perigo imaginário. É como se a pessoa ela ficasse sentindo algo terrível que irá acontecer, mas que não sabe o que é e nem o porquê. Ele elenca, isso está aí na apostila de vocês, os tipos mais comuns da ansiedade, dentre as quais ele destaca a anormal, neurótica, moderada e intensa. Bem, e o que a Bíblia diz acerca da ansiedade? A ansiedade na Bíblia, ela é usada em dois modos. O primeiro, como uma aflição e uma angústia. E o segundo, como uma preocupação salutar, ou seja, um sentimento até mesmo sadio de preocupação. Uma inquietaçãozinha, assim, uma preocupação salutar, mas que nos impulsiona. Vamos lá. A ansiedade, nesse segundo ponto, como uma preocupação realista,
ela não é nem condenada nem proibida. Por quê? A gente tem o exemplo de Paulo. Embora Paulo tenha escrito esteja escrito na palavra que Paulo ele não estava ansioso, né? Eu sei conviver com frio, fome, perseguição, açoites. Embora Paulo ele tenha escrito que não estava ansioso, aflito diante dessa possibilidade, né? Ou de ser açoitado, de passar frio, desses perigos todos, ele afirmou que estava ansioso a respeito do bem-estar das igrejas. E esse interesse era aquilo que pressionava Paulo todos os dias. Era como se fosse uma chama propagadora, assim, que levava ele ao tempo todo estar, né, encorajando. E visita uma igreja aqui, visita outra igreja, exorta, encoraja, acolá, aqui, ali. Isso era o que movia Paulo. De outra forma, nós temos a ansiedade como uma aflição ou angústia. E aí, nós somos exortados pelo próprio Mestre dos Mestres, Jesus. No Sermão do Monte, Jesus nos ensinou que não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Olha os passarinhos, olha as aves do céu, olha os lírios do campo. Olha, para que você está preocupada com as suas necessidades, com o seu futuro, com o que vestir ou comer? Mateus capítulo 6. Nós temos um Pai Celestial que sabe de cada uma das nossas necessidades. Ele sabe tudo o que nós precisamos e Ele nos dará a provisão. Você imagina? Eu com as minhas meninas, o prazer que eu tenho de abençoar a vida delas, de às vezes comprar alguma coisinha que elas querem, coisinha ou outra. Imagina o nosso Pai Celestial, aquele que nos criou. Ele mesmo colocou o fôlego da vida em nós. Quem dirá esse paizão não terá prazer em cuidar de nós nos mínimos detalhes? Então por que a gente está ansioso? Por que a gente está perdendo sono? Por que a gente está se afogando na comida? Ei, nós devemos levar os nossos pedidos a Deus numa atitude de gratidão, esperando receber a paz que excede todo entendimento. Paz em meio à guerra, paz em meio a caos, paz em meio ao caos da nossa alma. Deus nos dá essa paz, a paz que excede todo entendimento, e nós podemos, está descrito, está na palavra, aprenda a orar a palavra. Senhor, a tua palavra diz que eu posso lançar sobre o Senhor toda a minha ansiedade, porque aqui está escrito que o Senhor tem cuidado de mim. E é isso que você vai falar para o seu aconselhado, que chega às vezes com uma crise de ansiedade, com uma inquietação na alma. Ei, lança sobre o Senhor todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Filipenses capítulo 4. E me ajuda. Como aconselhar então, E isso serve para conselheiros, eu e você, e aconselhados. Entregue os seus amanhãs nas mãos de Deus. Cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Um dia de cada vez, um passo atrás do outro. É como os alcoólicos anônimos, né? Um dia de cada vez, só por hoje. Só por hoje eu não vou ficar ansioso. Só por hoje eu vou descansar no Senhor. Só por hoje eu vou confiar. Eu vou confiar que Ele vai prover, que Ele vai sustentar, que Ele vai abrir a porta que eu preciso. Só por hoje. E isso aquieta a nossa alma. Traz um espírito manso e suave, aquele que confia no Senhor.
E isso é muito forte, porque a ansiedade como aflição ou angústia surge quando nós damos as costas para Deus, pegamos os nossos fardos, botamos aquelas nossas mochilas de preocupações, de inquietações e consideramos que com as nossas atitudes, com os nossos gestos, nós temos capacidade de resolver os nossos problemas sozinhos ou na força do nosso braço, ao invés de reconhecer o poder e a soberania de Deus e buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Nós caímos na armadilha do pecado de confiar em nós mesmos, ao invés de confiar no Senhor. E isso sem contar as vezes que essa ansiedade nos paralisa, nos acorrenta, nos imobiliza por um excesso de cuidado, de preocupação com o amanhã. A gente não consegue acrescentar nem um fio de cabelo à nossa cabeça, nem 1 centímetro na nossa altura. Então, por que a gente está ficando ansioso, né? Então, os nossos problemas, aquilo que assola a nossa alma, tem que ser apresentado ao Senhor. E Ele vai nos libertar dessa ansiedade, dessa preocupação paralisante. Então, você, conselheiro, você tem que aprender primeiramente a descansar a tua alma no Senhor, porque isso vai acabar escorrendo. Os seus aconselhados vão começar, meu Deus, ela passa por tantas lutas, ela passa por tantas questões difíceis, como que ela não fica ansiosa, como que ela não se preocupa? É essa confiança no Senhor. É o alegrar-se, tolerar, orar, pensar, agir de acordo com Filipenses capítulo 4. Adore mais, preocupe-se menos. É uma frase da nossa pastora, ela sempre fala essa frase. Anota aí e bota também na capa da tua Bíblia para você não mais esquecer. Adore mais, preocupe-se menos. Dá apoio. Ensina a pessoa a confiar no Senhor. Ensina a pessoa a declarar a palavra de Deus. Ensina a pessoa, às vezes, sabe o que você pode fazer? Anota, bota no caderno, no seu caderninho do secreto com Deus. Ali você vai acostando no papel tudo que tem roubado a tua paz. Isso traz ordem, você sabia? Que isso é um exercício que ajuda a gente a organizar esse caos no nosso coração. E ali mesmo, no teu secreto, você já apresenta isso ao Senhor. Senhor, me ajuda nessa questão. Eu não estou conseguindo. Senhor, eu paralisei aqui. Eu estou com medo. E o teu Pai, o teu Deus, Ele vai te ajudar. Ele vai te fortalecer e Ele vai te dar as estratégias que você precisa. E tem uma frase que eu achei até no meu bloco de notas de 2017. Eu não anotei o nome de quem falou para dar os devidos créditos, mas a pessoa falou: talvez haja tanto passado e futuro dentro de nós. Talvez haja tanto passado e tanto futuro dentro de nós que não sobra espaço para Deus, nem que seja para ouvir a sua voz. Fique aqui no presente. Ensina os teus aconselhados a ficarem aqui no presente, que é um presente de Deus. Amanhã a gente não sabe nem se a gente vai estar aqui vivo para contar a história. Então é aqui hoje, um dia de cada vez e prosseguindo para o alvo que é Cristo. Descansa o seu coração em Deus. Amém? Vamos lá para o próximo.